Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que cada um for ouvir, sintam-se abraçados e acolhidos pelo canal Amor Cristalino. Hoje mais um dia de bate-papo, eu e a nossa querida amada irmã Kelinha. Bom dia, Kelinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá gravando aqui de manhã, né? Mas boa tarde, boa noite aí também para quem for ouvir em outros horários. Que todos sejam abençoados por Deus, pelos nossos bons amigos, né? E a gente ia fazer as nossas mensagens, mas veio uma galera diferenciada aqui. A gente tá acompanhado aqui, pelo menos na minha casa, né? Os nossos amigos aqui vieram, né, do outro lado, da outra dimensão. E a gente vai conversar sobre fluidoterapia, né? Os passes, vamos conversar sobre benzimento, vamos conversar sobre reiki, vamos conversar sobre símbolos, né? Vamos conversar sobre tudo que manipula a energia aí dos elementos aí, elemento universal, né? A caixa, conhecido pelos indianos, né? A verdade, ela é universal, tem nomes diferentes, mas é um conceito, ou são conceitos que todo mundo entende, em todos os povos, apesar de ter nome diferente, é o prana aqui, né, é o ti ali, né, essas forças, essas energias, energia vital, tudo tem vários nomes, mas se a gente for conversar mesmo sobre, né, é a mesma coisa, né, que tem uma energia universal, que ela contém tudo, contém a luz, contém o som, né, contém o magnetismo, contém a eletricidade, tudo nessa energia primordial, que ela está em tudo, no espaço, no nosso corpo, na água, e com o pensamento, com algumas atitudes, com algumas práticas, a gente pode manipular essa energia para curar, para acalmar, para conter, porque às vezes precisa, lá no livro André Luiz, cita sobre o passe de prostração, porque a gente sempre fala também, pouco é falado sobre isso, mas ele é usado bastante pelos nossos amigos Exus também, né? Da corrente da Umbanda, da corrente, né? Dessas matrizes mais africanas. Que o que acontece quando um policial, né? Ele fala pro bandido, alto, parado aí, né? Ele dá um comando de contenção. A pessoa já tem essa energia de contenção, então assim, também essa energia é manipulada pela voz, né? A música, né? São várias maneiras de aplicar essa energia para o bem e infelizmente também tem gente que aplica para desarmonizar, né? Então assim, o toque, quando você vai conversar com uma pessoa, às vezes a pessoa precisa de um toque no ombro, né? Existe a fluidoterapia consciente e inconsciente, né? Porque às vezes a gente faz algumas coisas que elas não são conscientes, mas a gente está aplicando fluidoterapia, né? Às vezes eu faço um chá de hortelã e a vovó faz, mas a vovó parece que o chá dela funciona melhor porque ela já tem a energia da cura da velhice, a energia que faz as ervas funcionarem melhor, né? Faz elas né, abrirem melhor essa questão energética, porque você coloca a erva ali para ferver na água e ela solta uma fortidão, ela solta um produtinho ali, ela solta a tintura dela. Mas às vezes ela não tem tanta eficácia. Quando a pessoa certa vai lá e manipula, né, uma pessoa mais harmonizada, ela solta mais energia também, porque a plantinha tem a energia dela. O fluido universal também enche a plantinha. E esse fluido ele ganha variações quando ele sai do mineral, quando ele sai do vegetal, quando ele sai das nossas mãos, quando ele sai dos animais, né? A fluidoterapia, quando você monta num cavalo, quando você acaricia um cavalo, é uma energia totalmente direcionada a pessoas com problemas mentais, pessoas com paralisia motora, é uma energia especializada para isso, já foi comprovado, né? Então, por isso que tá ali com um animalzinho, a energia quando ela passa pelo animal e ela vai para o ser humano, ela já é diferente. Então, assim, nós não podemos desprezar nenhuma maneira de cura, né? Tem o reiki, tem o jorei, tem a água fluidificada, né? Que é a água energizada, na verdade, que esse fluido é energia, na verdade. Mas a gente fala fluido porque não tinha outra palavra melhor, então foi a que Kardec usou e, enfim, a gente entende do que está sendo falado, é o que importa. Então existem várias maneiras. O Alisson tem uma experiência, né, Alisson, com o passe nos ares. Eu não sei bem como funciona, você já falou sobre o passe nos ares. Eu acho bacana você falar sobre também, né? Eu vou falar do sopro, outros passes citados em André Luiz, né? Mais um pouquinho também sobre a prostração. A gente vai conversando sobre
Né, Alisson? Como é que vocês fazem Com lá o passe nos certeza. ares, que não é tão conhecido? Bom, olha, é interessante porque eu comecei a trabalhar com as mãos lá no Alvorada e comecei a desenvolver as técnicas de poder fazer emanação de energia através das mãos. E com a prática, começou a se tornar mais evidente a minha percepção a respeito de sair energia das mãos. Então, é interessante como a técnica e a prática fazem com que a gente vá se adaptando e crescendo nessa parte. E com esse crescimento, logo chegou mais possibilidade de auxílio, né? Não para usar só ali naquela parte do passe normal, né? Digamos assim, onde nos centros espíritas tem, que é a imposição de mãos, e aí a intenção de limpar e depois a intenção de curar. E aí logo chegou esse trabalho pela espiritualidade lá, ensinando a gente através de médiuns, fazendo o quê? A transmissão, ou ouvindo, dependendo do médium, transmitindo para nós o que estava sendo narrado, ou então até através da incorporação, né? Ou da psicofonia, que iam orientando a gente durante cerca de uns 8, 9 meses. Foi a orientação desse passe dos ares, descrevendo cada detalhe de como devia ser feito. Então foi um grande treinamento que várias pessoas receberam lá no Alvorada. E esse treinamento desse passe, poucos ficaram, na verdade, até hoje, para poder realizar. Porque ele é um passe realmente que depende o quê? Principalmente muita dedicação, tempo disponível da pessoa de estar lá, vontade e amor, né? Então, muitas pessoas não conseguem seguir o ritmo da disciplina e assim por diante. Cada um tem suas particularidades, né? Mas o que vem ao caso é a técnica, que é muito interessante. Esse passe dos ares ele é dividido em 4 etapas. A primeira tem a intenção de limpar a parte do perispírito externamente. Então é feita uma limpeza de aura, limpeza do corpo perispiritual de objetos, miasmas, energias densas. Toda a intenção ali é limpar por fora, né? Depois da limpeza por fora, a gente cura. Joga uma energia verde esmeralda e cura. Faz a parte da cura. Claro que existe toda a assistência espiritual envolvida ali, né? Então, eu sei que eu não estou sozinho, estou na sala ali, acompanhado de mentores e trabalhadores da seara espiritual que estão ali, sérios, envolvidos no trabalho. Então, depende que eu também siga a mesma postura, né? De seriedade e amor. Então, do mesmo jeito, faz a primeira etapa, limpa e cura. A segunda etapa, a gente vai trabalhar com os centros principais de força, os 7 chakras principais. Além dos 7 chakras principais, a gente trabalha também para poder fazer uma limpeza e a cura no chakra espiritual. Então, ele fica na terceira vértebra abaixo do pescoço. A gente expande esse chakra e também faz a limpeza e a energização. Essa é a parte mais demorada. Essa limpeza de chakras leva em torno de 1 hora. É um trabalho minucioso, né? Porque expande o chakra, faz a limpeza, remove objetos que muitas vezes são inseridos dentro desses centros de força. Eles bloqueiam, eles colocam anímicos, sugestões dentro dos chakras. É coisa que só quem já ouviu e viu a situação ocorrendo fica boquiaberto de pensar que, por exemplo, tem um anímico de uma cobra ou um anímico de uma aranha e assim por diante, né? Muitas coisas, objetos travando o chakra, atravessados, depende até de cirurgias no momento que está sendo feito para poder fazer a retirada. Tudo com ideias de fazer bloqueios e desequilíbrios nas pessoas que estão sendo vítimas ali, né? Do que foi feito nos seus centros de força. Então a gente trabalha o quê? Para retirar isso aí, limpar e curar. A terceira etapa a gente desdobra os corpos, o perispírito e mais o corpo astral em 7 camadas. Então essas 7 camadas a gente mergulha dentro de um banho que retira todas as impurezas desses corpos.
Depois a gente energiza cada um deles. Energiza com cores, que daí faz a energização de cores nesses corpos, e cura também, volta a curar. Eu sempre resumo para as pessoas que vão chegar lá. Você vai escutar aqui, limpa e cura. E a pessoa precisa estar presente ou é feito à distância? Não, como que é só feito? presente. Esse passe é só presente. Tem outros tratamentos, por exemplo, do passe mesmo normal, que pode ser feito à distância, mas o passe dos ares, a espiritualidade determinou que só presencialmente, não tem como alguém representar para poder fazer essa parte da abertura de chakras, limpeza, não tem como, tem que ser o próprio consulente sentado ali, né? E aí a gente trabalhar em cima. E aí, após ter feito isso, a gente reequilibra esses corpos, faz um reequilíbrio desses corpos espirituais. A quarta etapa é uma proteção espiritual e, por fim, uma oração, né? E esse passe às vezes tem pessoas que levam até 2 horas lá na sala. É uma hora e meia, 2 horas, tá? Dependendo do grau de situação que está envolvido. Então, cada pessoa é diferente, uma da outra, tá? Então, isso é muito interessante, porque foi um desenvolvimento meu e de outros médiuns para poder trabalhar nessa área. E tudo começou simplesmente aprendendo, né? Aprendendo sobre as energias, e hoje eu sinto muito mais as energias das mãos. Tanto que eu vou fazer, por exemplo, minha garrafa de água está aqui do lado. Essa garrafa de água, quando eu fui colocar água, eu já coloco a mão em cima e energizo. É a minha prática. Então a garrafa que eu tomo, eu sempre energizo junto, né? Olha, legal. É raras vezes onde eu só deixo ali enchendo a água e vou fazer outra coisa enquanto está enchendo. Não. Sempre, quase todas as vezes. É raro quando isso não acontece, de eu não colocar as mãos e energizar. Com cores também, né? Eu uso muito as cores e energizo também o meu alimento antes de comer. Principalmente as principais refeições, de almoço e janta. Impondo as mãos e até os antigos faziam aquelas orações antes de comer, né? Que também é uma maneira de energizar o alimento, né? Os antigos tinham esse hábito, né? Vamos rezar, ou davam as mãos, ou estendiam a mão sobre o alimento, né? Os antigos tinham esse costume que infelizmente está se perdendo, e realmente, né? Abençoava realmente quando as mulheres, às vezes muito religiosas, faziam alguma coisa para vender, um bolo, um pão, elas também, né? Faziam uma oração para que ficasse gostoso, ficasse abençoado. Né, tinha essa questão do alimento também, que é uma outra maneira que também cura, que também ajuda, né? Os nossos irmãos evangélicos, né, fazem sobre o óleo, sobre a água também. Isso é muito universal, por isso que eu digo, você falando sobre o passe nos ares, ali sobre toda essa situação, lá também, assim como eu trabalho com você, eu trabalho com os nossos amigos lá do Francisco de Assis, né, que é um centro lá de Rio do Sul, e o Candeia de Maria também eu fui algumas vezes, né? Certo. E o mesmo proceder, só que lá a aplicação, era chamado de aplicação, nos 2 lugares tem maca, né? E a pessoa fica deitadinho lá, é um passezinho mais demorado, não chega a 2 horas, mas a pessoa fica ali uns 15 minutos a 30 minutos, e realmente é colocado as mãos em cima, às vezes é colocado um cristal, às vezes eles fazem outros procedimentos. Agora tem um doutor judeu, né, que trabalha com a gente lá, e aí eles fazem um trabalho com o algodão, colocado em diferentes recipientes com água, em potes com diferentes cores, com diferentes essências, pode ser milaleuca, arruda, alfazema, enfim, e é colocado no sol, é colocado na lua, né, e aquele algodãozinho com a água, o seco, ele é colocado na pessoa, nos chakras ali, né, a pessoa concorda com isso, não é feito nada que machuque, nada, a pessoa só recebe ali o algodãozinho, ou no centro, né, da testa, né, ou no coração, e aí aquele perfume, né, colocada a cromoterapia, a aromoterapia, né, a imposição de mãos, e aí também são retirados objetos para você ver, tipo assim, é a mesma coisa, né, em lugares diferentes, uma pessoa não conversa com a outra, e são métodos que eles estão surgindo, e assim, Kardec sempre fala da questão da universalidade. Isso. Né? E quando essas coisas começaram a surgir,
Às vezes um centro condenava o outro. Ah, mas o fulano lá faz apometria. Mas o outro lá faz não sei o quê. Só que assim, esses métodos agora estão universais, né? Todas as casas estão fazendo e eu vou conversando e é sempre a mesma coisa. É usando a água, as cores, né? As ervas, porque os nossos irmãos negros indígenas, eles trabalham assim, eles trabalham com a arruda, eles trabalham, né, com as plantas, eles trabalham nesse sentido, na energia vegetal. Ela se torna diferente, ela calma, ela queima as energias também, né? A questão dos nossos irmãos orientais, eles trabalham muito com símbolos, com palavras que são faladas, né? A gente vê no Isso. Jorei, no Reiki, né? As pessoas ali têm essa diferenciação. Então não tem assim o certo ou errado, porque essas coisas estão se tornando universais, né? Elas já são universais. E se está fazendo bem para a pessoa, se não está elevando o ego de quem está trabalhando com isso, porque tudo pode fazer a gente subir o topete. Qualquer coisa, a Com ciência, certeza. a religião, uma pessoa cozinha bem, se acha melhor do que as outras, ou a pessoa é mais bonita, se acha melhor do que as outras. Então, o problema não está no uso das coisas em si, né? Está na reação da gente mesmo. Se a gente conhece uma técnica e usa em grupo e todo mundo é importante e aquilo está curando, está ajudando as pessoas, né? Por que não usar? E também tem muita questão da contenção. Muita questão. Tem pessoas da minha família, eu já usei passe de contenção algumas vezes, ele não é muito utilizado, né? Mas às vezes precisa, né? Você tem que ter ali as energias mais, né? Vermelho bem escuro, alaranjado, rosa pink, preto, não umas cores mais assim. E aí quando a pessoa tá, né, em crise, a pessoa ali tá às vezes com uma esquizofrenia, tá atacada mesmo. E você vai ali com aquelas energias ali e você fala com ela de forma não ríspida, mas não também de forma mansinha, né? E você vai dando alguns comandos para a pessoa de forma que ela não perceba que você tá brigando, mas que você dá uns comandos. Então, por exemplo, assim, eu sei que é difícil fazer isso, principalmente quando a pessoa tá numa situação de perigo, porque é complicado, né? Eu vou contar uma história porque eu acho que é mais fácil para algumas pessoas entenderem, né? Jesus também fazia isso. Hoje eu não tenho Certo. tanta coragem para isso, mas antigamente era assim. Eu tava com 15 anos na época quando aconteceu isso, eu fui passar as férias, né, no Paraná. Fui passar as férias com a minha cunhada, minha ex-cunhada, e aí a gente precisava ir para a igreja dela. Ela era adventista do sétimo dia, ela queria muito ir lá na igreja, que ela tinha que cantar, enfim. E Certo. eu já estava aprendendo pro lado espiritualista, mas eu ainda também era adventista na época, né? E aí, assim, eu já tinha conhecimentos que estavam dentro de mim, mas eu não sabia que eu tinha eles, assim, era tudo muito por instinto. Hoje eu sei as cores que tem que usar, como que você tem que falar com a pessoa, mas não é fácil. Quando alguém vem com uma situação de violência para você, Uhum. não é fácil você se manter assim. Aí a gente tava descendo a rua pra ir pra igreja, uma ruazinha que tava descendo, e tinha uma mulher na rua. Aqui ninguém passa, porque senão eu vou furar. E ela tava com uma faca enorme. Oh, Uma faca enorme, aqui ninguém passa, porque eu vou furar vocês, e não sei o que. A sorte que ela disse o nome dela, ela me ajudou um pouco. Daí eu falei, oi, dona Diamantina, tudo bem? Aí ela falou assim, olha, se você passar aqui, eu vou furar você. Eu falei, não, você não vai. Fica tranquila, fica bem, olha pra mim. Eu fui conversando com ela. Ela deixou a faca cair no chão e sentou no chão. oh, E eu digo assim, o que você tem? legal. E conversando com ela, sabe? Às vezes a pessoa, entrega isso. Não, eu não vou entregar pra você, fica tranquilo. O que tá acontecendo? Não, pare, obedeça. Só que pra você manter essa situação, e aí ela começou a falar comigo, olha, eu tô com falta de luz em casa, vieram aqui, quebraram tudo, e foi falando umas coisas com coisas assim, que tinha umas sombras na casa dela, que entravam lá e quebravam tudo, eu não sabia até que ponto que era ela que tinha quebrado, ou alguém, ou enfim, né, existem também situações muito raras, né, de obsessões materiais, né, então a gente não duvida, mas também não acredita, e assim eu fui escutando tudo que ela tinha para falar, ela foi falando, com o tempo a lucidez dela foi voltando, e aí eu falei, olha, eu tô com todos vocês, eu não sou inimiga de ninguém, porque eu já sabia que ela tava com os 6 ali, eu conseguia ver, né? E aí eu fui conversando, com o tempo a lucidez dela voltou, e aí ela falou que tava sem luz, que tava sem água, que tava sem comida, né? Foi desabando no choro, foi contando as atrocidades que o marido fazia com ela,
né? Era uma pessoa que estava sozinha, abandonada, com transtornos mentais, com acompanhamento espiritual. E aí, a princípio, eu fui ali dando os comandos, e aí a gente foi conversando. Quando a lucidez dela voltou, eu falei, olha, eu vou trazer comida para você. Porque depois você tem que também ajudar, né? Dar aquela assistência, vou trazer comida para você. E aí, eu disse agora, né? Cantei para ela, orei, porque eu também usava isso. Como eu era evangélica, eu já sabia do passe, mas eu não podia dar passe. Então eu dizia, eu posso cantar para você? E aí eu pensava nas energias à distância, né, com a música, né? Hoje eu uno a música à hipnose e faço outro tipo de terapia também, que é a hipnose indireta através da música, né, com as notas certas e tudo mais, também é uma fluidoterapia. Ela foi se acalmando. Aí eu cheguei para uma irmã da igreja e falei, olha, eu prometi comida para Diamantina, só que eu não tenho de onde entregar. E ela disse assim, olha, eu tô entregando cesta básica da igreja aqui. E a gente não sabe para quem entregar. Tem cesta de frutas e comida, só que assim, pra Diamantina eu não vou lá entregar. Se você quiser entregar, você vai. E aí no outro dia eu fui entregar, ela chorou bastante, né? Ela ficou muito feliz e ela ficou 3 meses sem incomodar ninguém, sem o transtorno voltar. Então assim, e aí eu comecei a aprender. E aí eu tive uma outra situação com uma outra pessoa da família aqui, que realmente bebeu muito e estava bem atacado e ninguém controlava. Eu peguei e falei, olha, se acalma, para com isso, olha para mim. Eu fui assim, e já consciente das energias corretas, né? E só que assim, ó, precisa de muita coragem, precisa de muita estabilidade nesse momento. Imagina, vem alguém, um estuprador, alguma coisa. Ah, vem aqui. Não, eu não vou. Olha para mim, né? Você é um filho de Deus. Se respeite, né? Para você ter essa autoridade, senta, olha para mim, você não vai tocar em mim, né? E ter aquele passo de prostração e você mandar as energias ali, né? Uma energia que vem muito das pombagira, que vem muito dos nossos irmãos Exus, que não são do mal, eles são, né? Os policiais do astral, né? Se aqui no nosso mundo a gente precisa de polícia, né? Quanto mais nesses lugares. Então, se a gente tem essa consciência, né? Que a energia rosa pink é uma energia que contém muito, né? A questão sexual, energia vermelha mesmo, que ela é uma energia violenta, mal usada, mas bem usada, ela paralisa, né, esse tipo de situação. Os policiais, muitos policiais têm aura vermelha, né, muitas pessoas que trabalham muito tempo com isso, né, principalmente nas forças táticas mais complicadinhas, assim, eles já ficam vermelhinhos, eles já têm essa energia naturalmente neles. Então, os animais respeitam muito essa galera, né. Perfeito. Então é uma questão também de terapia, porque é uma terapia, né, às vezes você precisa usar esse tipo de energia também, é uma situação que é mais complicado de usar, mas tem um passe do sopro, fala no André Luiz, né? O meu amigo Detro, né, que me acompanha há muito tempo, ele diz assim que tem que ser mais de 15 minutos de aplicação e de energia, né? E a distância ideal é pelo menos de 1 palmo de distância, porque tem gente que dá o passe muito longe, né? Então existem sim algumas maneiras que elas são menos efetivas, né? Então, ser mais próximo, não precisa encostar na pele da pessoa, mas também não precisa estar tão longe, né? A pessoa precisa estar pelo menos 1 palmo de distância, porque é a largura de aura, assim, mais comum. É igual o número de sapato. A maioria das pessoas aqui no Brasil usa 36, 37, por ali. Tem uns 35? Tem. Tem uns 40? Tem. Mas, assim, tem auras que elas são expandidas, né? E tem auras que elas são um pouco mais encolhidas, principalmente em pacientes terminais, principalmente, né, em situações assim que a pessoa realmente está bem debilitada, então a hora dela fica muito mais recolhida. Então é bom que o passe seja feito mais próximo, que dure mais de 15 minutos, né, porque hoje em dia está sendo feito assim muito rápido, né, e muito mais distante das pessoas. Claro, você vai pedir licença se você precisar tocar, olha, eu posso tocar em você, né, porque hoje em dia tudo é assédio, também a gente tem que tomar cuidado, mas é bom a gente pegar e estar mais próximo, né, o meu amigo Detro, ele sempre orienta, olha, pelo menos 1 palmo de distância, que é a grossura da maioria das auras, né, porque se a pessoa ficar muito longe e faz um passe muito rápido, né, aí realmente ele não é efetivo. Os antigos, eles demoravam um pouquinho mais. E o que eu não acho legal? Quando eu tenho um método na minha casa e eu falo, olha, o método do outro não é bacana, né, aquele do amiguinho ali não é bacana. Existem sim coisas certas e erradas, mas os métodos, eles são muito variáveis, e se eles estão funcionando, né, tem gente que usa cristal, tem gente que não usa, tem gente que usa erva, tem gente que não usa. Eu acho muito triste quando alguém fala que é bobagem, né, aquele método,
A energia, quando ela passa pelo vegetal, ela é uma, quando ela passa pelo cristal, ela é outra. Tem os nossos irmãos do Reiki que eles têm símbolos, né? E eu já testei, tá? Eu já fiz os meus passes sem o símbolo do Reiki. E a minha amiga Camila já me ensinou um símbolo, eu desenhei na mão. E eu senti, assim, o impulso magnético, o calor, o frio intenso ali no centro da mão, né? Na palma da mão. Então, eu senti a diferença. Só de ter desenhado o símbolo assim, sem lápis, sem caneta, sem nada. Eu desenhei com um dedo na palma da mão e já senti a diferença. Então, assim, não é bobagem, né? Então, e tem pessoas que eles se identificam. Por exemplo, tem uma pessoa que ela viveu muito tempo no Egito, a outra muito tempo na Índia, né? A outra muito tempo dentro do catolicismo. Então, existem coisas que facilitam. Não por o espírito, eles são ilimitados, né? Quanto mais evoluídos eles são, mais capacidades eles têm. Então eles precisam de não tantos apetrechos assim, mas pro ser humano, pra pessoa ter confiança e ter aquela sintonia, né? É bacana o uso de algumas coisas, principalmente pra mente da pessoa não dispersar, porque tem pessoas que elas dispersam muito. E se elas têm ali, então assim, no espiritismo kardecista não se usa rituais. Mas não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de metodologia, porque pende mais para a ciência, né? Aqui no Brasil, pende mais para o lado religioso. O espiritismo é um tripé, né? Religião, ciência e filosofia. Mas existem alguns países que ele pende mais para a religião, existem alguns países que ele pende mais para a ciência. Na Europa, ele pendia mais para o científico, né? Mas tudo ajuda, né? Claro que, se eu tenho ali um cristal, eu posso ajudar a pessoa sem ele. Mas se eu sou uma pessoa que eu vim muito tempo do Egito, que se usava muito as ciências dos cristais, se usava muito, né? Ou se eu venho lá da Índia, que usava outro sistema do incenso, o palo santo, que tem muita gente que usa, né? Pessoas que usavam, né, esses óleos, essas coisas, porque o evangélico funciona, o evangélico é muito do óleo ungido, né? Engraçado que esse sistema ele é muito antigo, já vem lá do cristianismo primitivo, eles usavam óleo e água, né? Eles tinham esse costume, até Paulo dá umas recomendações, olha, imponham as mãos sobre seus irmãos, papapá, ele fala lá, né? O mesmo passe, com outro nome, né? Os evangélicos falam de revestimento, eu vou revestir você, né? E é revestir mesmo, você veste a pessoa com energia, né? Então, assim, é um outro nome, mas a fluidoterapia, ela é muito universal, ela é muito interessante. Ela tem muitas maneiras de você usar essa energia. Eu até peguei. E eu percebo aqui, assim que cada maneira ela é única e às vezes uma pessoa ela não consegue trabalhar com uma outra maneira. Ela tem um jeitinho dela e ela não consegue trabalhar de outra forma. Então assim, é sempre bom a gente testar, tirar a pessoa da zona de conforto dela, mas sempre respeitando, né? E aqui hoje veio bastante pretos velhos, bastante indígenas, e eles trabalham muito com a questão das ervas, daquelas cabaças que eles têm, tipo de uns chocalhinhos, né? Eles trabalham muito com isso, né? Com as defumações, né? Trabalhar com a energia do fogo para purificar, né? Mais os nossos irmãos da Umbanda fazem isso, né? Então, assim, também funciona, também limpa o ambiente. E a gente está pendendo, né, muito para a universalidade das coisas, né? A gente tá indo para uma época onde todo mundo vai usar métodos variáveis, um vai conhecer, né, o método do outro. A gente está nessa era de trocar de figurinha, né? Porque antes era tudo dentro das suas caixinhas, né? Tinha muito disso. Só que o universalismo ele não é uma imposição, é uma tendência que está vindo com essa nova era mesmo, né? Tá vindo essa tendência, é natural, tá acontecendo em vários lugares, não é uma coisa que tipo assim, eu inventei o universalismo, não, o outro ali, não. É uma tendência que ela tá se abrindo, uma corrente nova e que ela tá nascendo sozinha, né? Tem várias pessoas falando sobre, uma pessoa bem conhecida é o Wagner Borges, é um universalista bem conhecido, mas eu já pensava assim, quando eu tinha 7 anos de idade, né, já começava a falar algumas coisas, já começava a compor algumas músicas a respeito disso. Eu lembro que quando eu tinha esses meus 15 anos ali, que eu tinha muito mais confiança do que hoje, eu realizava muito mais coisas do que hoje, eu até digo, meu Deus, como que quando eu era
adolescente, sem nenhum conhecimento consciente, né? Eu fazia mais coisas do que hoje com bastante teoria conhecida. Porque você se arrisca sem pensar. Você tem a coragem, você vai lá e você faz e funciona. Né? Então, assim, eu era adventista nesse tempo, eu ainda não tinha contato com a espiritualidade, assim, de forma consciente, né? Era só tudo que eu sabia, tipo assim, eu não sabia que eu sabia, não sabia como que aquilo estava em mim, mas aquele conhecimento estava. E eu lembro que eu fiz uma música assim, Alá, Jeová, vários nomes, um só Deus, e cantava, assim, eu já tinha essa tendência universalista já desde criança, né? É uma tendência que ela vem se consolidando agora, e ela vem trazendo essas variáveis de fluidoterapia, né? Isso. Porque a juventude, eles trabalham com várias possibilidades. Não dá para você engessar muito, não, né? E a gente tá ficando velho já, a gente daqui a pouco desencarna e são eles que vão ficar. Então a gente já tem que se abrir para isso, né? A música também, ela pode ser usada para curar o sopro também. Existem muitas pessoas que estão usando. Eu fui lá conhecer uma amiga, a Semiramis, né? Ela é da Umbanda, ela é iniciadora, enfim. E ela usa bastante o passo do sopro. Bastante mesmo, Legal. né? E é bem efetivo. Eu senti uma limpeza Oi. enorme. Ela usa bastante as velhinhas também, né? Usa as velas, as chamas. Ela tem os trabalhos dela. E nada é inútil, sabe? Nada é inútil mesmo. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho da apometria de vocês, né? Vocês falam bastante da apometria. Fala um pouquinho aí sobre. Que linha, claro. Bom, eu por hora, agora como meu filho tá pequenininho, eu deixei um pouco a apometria esse ano para poder ter mais tempo aqui com a família. Então eu tô frequentando o centro segunda e sexta. E quinta-feira, que é o dia da apometria, eu abri mão para poder ter mais um dia em casa e estar aqui com a família e ajudar, né, à noite com as crianças. Então, priorizei primeiro agora meu filho e quando ele dá uma crescidinha eu volto para a apometria, que é um trabalho realmente de desobsessão que visa o esclarecimento do espírito que vai até lá. Então eu não estou lá com uma autoridade, digamos, para querer expulsar ninguém, mas para acolher, para perguntar o que aconteceu, para perguntar qual que foi o desentendimento, para poder ouvir o lado da história de uma pessoa, para poder trazer um acalento. Então essa pessoa que é um desafeto daquele consulente que busca ajuda espiritual é trazido lá. Eles levam, fazem a pessoa se sentar lá, acalmam e aí conversa com uma pessoa que faça o diálogo, né? E eu já fui treinado como dialogador e desde quando eu comecei a frequentar o centro, eu já tinha vontade de querer fazer o diálogo. Eu vi um dialogador falando e me bateu no coração que eu gostaria de falar, eu queria falar. Internamente era vontade de falar. E aí quando eu comecei a fazer o diálogo junto com os nossos irmãos que precisam de assistência, esclarecimento, ajuda, ou então só uma palavra de acalento, ou só alguém que possa escutar eles, eu comecei a gostar muito, me sentia útil e me sentia que esse também era um dos meus propósitos, de poder falar e acalentar esses irmãos que precisam de um apoio, já que, né, quem não precisa, né? Quem não precisa aqui, que está vivendo aqui na crosta ou até precisando de apoio. Então eu comecei a fazer o diálogo e aí a gente esclarece tudo que é ver, dá comandos, né? Comando de telas para poder fazer o esclarecimento do que aconteceu, por que a pessoa acabou recebendo como colheita aquele mal que ele imputa ao consulente, né? Ah, essa pessoa me fez muito mal. Mas daí a gente vai esclarecer o seguinte, claro, ele fez, ninguém está tirando isso. Foi a responsabilidade dele fazer, ele poderia não ter feito. Mas veja o que você fez também para poder ter isso como colheita. E então a pessoa vê que em outro passado ela era o algoz, né? Ela era a pessoa que fazia algo muito pior do que ela sofreu. Então aquilo era só a consequência das ações. E isso esclarece muito. E é exatamente isso que a seara espírita demonstra, geralmente nos livros
de romances espíritas que demonstram a lei de ação e reação. Então, é muito importante que a pessoa compreenda que tudo que pensa, sente ou faz, ou até por não faz, que é a omissão, repercute nas consequências do amanhã. Então, quando o espírito é esclarecido disso, geralmente eles cedem a perceber quem eles eram, o que estão fazendo. Pode ser em raros casos que acontece lá, que a pessoa, mesmo percebendo isso, ainda está muito entrincheirado no mal, né? E não quer essa assistência, mesmo elucidando, trazendo, querendo ajudar, não é o momento ainda daquele espírito compreender, fazer, né, essa compreensão do que aconteceu, porque ele ainda está muito entrincheirado ainda, né, no mal, na maldade. Então geralmente eles são contidos ali, né? Há uma contenção, mas isso não é exceção. Geralmente quem é trazido o espírito com uma apometria é o espírito que já tem a possibilidade de receber o auxílio, de poder ser esclarecido. Quando acontece disso vir, é um caso ou outro lá, né? Mas acontece. Mas geralmente são espíritos que já têm uma predisposição, já estão cansados de onde vivem, cansados do meio onde estão inseridos, cansados da vida espiritual em sofrimento. Eles querem socorro. E é interessante o seguinte, que muitas das pessoas que porventura ainda estão se alimentando de mal, digamos assim, que não são só os ignorantes, mas que estão se alimentando do mal, que aí aquela força, digamos, do ódio, é o que alimenta ele para poder permanecer e continuar. Quando eles cedem a isso, é como se eles caíssem o nível energético deles, eles sentem já um sono, uma vontade de dormir, porque o que alimentava eles era aquela vontade de se vingar, de raiva, de querer destruir o outro. E quando, e agora que eu não quero mais isso, o que eu faço? Eles sentem aquela canseira, aquele sono, então a gente já pede para que eles possam descansar, já faz esse encaminhamento. Então é interessante como fica tão arraigado que o alimento da pessoa que permaneça com aquela raiva, revivendo ela, né, do que foi feito, para que ela permaneça. Então ela se apega tanto àquilo que é como se fosse o tônus vital dela, se alimentar da raiva, se alimentar daquele sentimento de ódio, de querer se vingar, de agredir, de surrar, de brigar. E se ela não tem mais isso agora que eu não tenho mais, porque não faz mais sentido para mim agora que eu entendi, ficam bem enfraquecidas naquele momento. Aí, assim, tem pessoas que elas têm um preconceito da apometria por questão de, porque a gente vai lá e faz estala os dedos, coloca, né, um espírito às vezes muito enraizado no mal dentro das pirâmides. A gente não coloca não, né? As pessoas, os médiuns, eles não têm essa autoridade. Os espíritos superiores trazem as pirâmides, trazem as redomas contensoras, e não é para maltratar, não é para jogar lá no magma da terra, não tem nada disso. Eles são colocados ali porque eles criam em volta deles mesmos, esses magos, esses caras que trabalham nas sombras, eles criam muitos campos magnéticos em volta deles. E esses campos são para eles não reencarnar, para eles exercerem influência. E quando esses campos são retirados, eles ficam muito fraquinhos. Então essas redomas são para eles realmente se manterem protegidos. Ao mesmo tempo que eles não fazem mal, eles estão ali protegidos, eles estão ali contidos, são muito bem cuidados. A gente não tem poder para enviar eles para outro planeta, para lugar nenhum. Todos eles vão para o lado escuro da Lua. E lá é feita uma triagem. Quem vai renascer, quem vai ser relocado para mundos inferiores, né? Quem vai ser realmente quem vai ficar lá mais tempo, porque acontecem essas três possibilidades. Alguns vão realmente para outros mundos encaminhados pelos seres superiores. Alguns voltam para a Terra, né? Como foi o meu caso, como foi o caso de muitas pessoas, e alguns ficam lá. Vai ficar aqui no lado escuro, aprendendo, estudando. Como eu um dia fui um mago negro, como eu um dia reencarnei, hoje eu estou no projeto Redimidos. O que acontece? Eu desdobro, eu e meu amigo Pablo, e a gente vai mostrar as nossas vidas para esses caras que ainda não se redimiram e dizer, olha, deu certo pro Pablo, deu certo pra Kelly, deu certo, então eu tô no projeto Redimidos. De noite eu saio do corpo e eles vão reavaliando as minhas vidas, eles vão olhando os campos de força, o mental superior, né, o mental superior, o mental inferior,
Eles vão ver, não, a pessoa que realmente mudou, a pessoa realmente está na linha e está funcionando. Então, o bem realmente é efetivo, o bem funciona, né? Aí, o que que acontece? A gente escreveu o livro do Sadraque, acho que foi o Acima do Céu, né? Que fala sobre essa questão do meu irmão ter ido ao lado escuro da lua. E aí, primeiro a gente fez o livro, depois a gente encontrou o livro do Robson Pinheiro, que fala exatamente a mesma coisa. Né? Então, assim, eu encontrei depois o livro e fiquei tipo, nossa, que legal, né? A universalidade das coisas. E aí, Alisson, se for possível de você encontrar esse trecho, né? Eu acho que é a primeira vez que ele vai no lado escuro da lua, e ele vê uma pirâmide daquela, meu irmão, ele quer encostar, ele quer ver o que está acontecendo ali, né? E aí, para ver qual que é a função desse dispositivo, que não é o médium que cria, a gente não tem autoridade nenhuma sobre esses seres inferiores, né? A gente vai falando ali o que que acontece, para onde é que vai, mas tem toda uma gerência espiritual elevadíssima que cuida dessa galera e cuida com amor. A primeira coisa, quando eles vão para a triagem, a primeira coisa, eles são curados, porque eles têm lesões no perispírito, uns têm um braço atrofiado, outros com dor de cabeça constante, como a gente vê no caso do Wagner, no primeiro livro do Mano também, né, ele tem um câncer cerebral, e aí eles vão ali ajudando, a primeira coisa, passa pela triagem para dar uma curadinha. Não dá para curar tudo, tem uns que se desviam demais, mas eles vão curando. E aqueles que não dá para curar tudo de uma vez é passado por tratamentos, são cuidados. Então as enfermidades, a primeira coisa que é feita é cuidar das enfermidades e a contenção. Daí vai o esclarecimento, com muito amor, com muito carinho. Alguns não podem socializar, infelizmente tem que ficar contido sozinho, porque senão briga com amiguinhos, se rasgam lá. Então assim, aquela galerinha que já pode, já é colocada juntinha, né? Então assim, tudo feito com muita humanidade, não é uma cadeia que é jogado lá com carcereiro que maltrata, não tem nada a ver com o modelo de penitenciária aqui da Terra. Tem nada a ver com isso, né? São lugares extremamente limpos, com tudo que eles gostam. Então, assim, se é uma pessoa de muita leitura, porque esses caras são inteligentes. Se é uma pessoa de muita leitura, eles vão colocar uma bibliotequinha lá no quarto da pessoa, na contenção dele. Se é uma pessoa que gosta de se arrumar, nem teve uma que eles tiveram lá, que eles deixaram maquiagem pra ela, deixaram as coisinhas pra ela se ocupar, né? Então, assim, são muito bem cuidados, né? Muito cuidado, o que gosta de comer, né? O que gosta, com exceção de coisas ruins, vício, os pequenos agrados, porque a pessoa já tá contida ali, né? Então, são cuidados com elogios, com cuidado, com amor mesmo, né? Com todo um respeito, claro, com uma contenção, com uma autoridade, mas sempre com muito respeito. As minhas contenções, quando eu fazia passe de prostração, quando eu dava os meus comandos, sempre foram muito respeitosos para as pessoas encarnadas, né? Então, não é aquela coisa que você desrespeita. Se você olha uma pessoa, seja ela por ser inferior ou por ser má mesmo, se você olha ela com desprezo, como uma pessoa que não devia existir, como uma pessoa que devia ser extirpada da existência, ela não vai te respeitar também. Então é preciso assim, a gente não ser hipócrita de entrar numa doutrina onde todos são irmãos, onde todos vão evoluir, onde todo mundo vai crescer, onde não tem eleitos, e olhar o irmão com desprezo. Porque antes da gente conhecer essa espiritualidade, a gente vem de religiões antigas separatistas, que eu sou o escolhido e o outro é o excluído. Então às vezes a gente quer trazer isso, né, para o novo tempo e não cabe mais. Né? Então assim, a gente precisa, claro, impor limites. Tem gente que ainda é muito má, seja no corpo ou fora dele. Então tem coisa que precisa ser dito não, que precisa, por exemplo, um atendimento. A pessoa está ali na fluidoterapia, tem uma vaga, tem que agendar, não é a pessoa chegar de qualquer maneira. Tem coisas que são emergências também, tem exceções. Então não dá para atender todo mundo do jeito que a pessoa quer, mas também não dá para engessar demais. Existem emergências, né? Principalmente com conversa fraterna. Às vezes a pessoa vai ali, não, eu preciso conversar com alguém agora, e a pessoa quer suicidar. Então assim, que a conversa fraterna também é uma terapia, né? Da pessoa ser ouvida. E sinceramente, na minha opinião, eu acho que todo e qualquer atendimento tem que começar pela conversa fraterna. Tem gente que faz ela e tem gente que, tipo, vai pro tratamento já sem a conversa fraterna. Então, com a gente lá, ali no Francisco, a gente conversa fraterna praticamente com todo mundo, né? Aí tem um passezinho antes e depois vai pra fluidoterapia. Então, assim, a pessoa já vai mais desacelerada, né? Já não vai tão ansiosa. Não dificulta para os trabalhadores e não dificulta, né, para as pessoas mesmo, para a espiritualidade tanto desequilibrada ou a trabalhadora. Então assim, quando você vai fazendo as coisas com calma, vai passando por etapas, né, que nem o passe nos ares ali, vocês fazem, né, 4 etapas. Então isso vai
facilitando muito. Quando a gente vai lá fazer o tratamento no Francisco lá, antes de começar as atividades, a gente faz uma prece, é falado uma pequena palestrinha, aí é cantado, a gente usa música, Bom, aí a pessoa já vai desacelerando, já vai entrando em sintonia mental com tudo que foi falado, a pessoa já vai, né? Aí depois tem um passezinho, que a pessoa, né? Aí quando a pessoa vai pra maca, ela recebe o tratamento inteiro. Porque ela já tá, o preconceito já foi embora, o medo já foi embora, o aceleramento no coração já foi embora, ela já tá respirando direito, né? E a maioria volta porque melhorou, relata, melhora, né? Tem todo um cuidado, porque o amor, o conhecimento tem que estar ali, mas o amor também, a dedicação também, que nem você falou, o passe nos ares, o que acontece? Foi feita uma seleção, foi apresentado o sistema para todo mundo, quando eles viram que era uma coisa que durava 1 hora, 2 horas, aí aquela pessoa que já estava ali, não era por amor, ela já foi automaticamente saindo, né? E foi ficando as pessoas que realmente disseram, não, isso aqui é para mim, eu me encontrei aqui. Né? Então é muito interessante esse sistema. Você encontrou ali encontrei, Kelinha, a parte da a passagem? contenção aqui. Isso. Usei a inteligência artificial, só coloquei aqui, ó. Encontre o trecho do livro onde Sadraque ouve sobre os campos de contenção dos magos negros como pirâmides no lado escuro da lua. Já no instante, levou 10 segundos. Segue o trecho, capítulo 10, o lado escuro da lua. Aí já abre o trecho aqui, ó, bem certeiro, olha só. Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi uma caravana de 8 pessoas vestidas de branco. Eram 8 rapazes jovens e sérios, que escoltavam enquanto puxavam uma espécie de pequena balsa, contendo pequenas rodas. Em cima da balsa havia 3 pirâmides, que pareciam de cristal azulado semi-transparente, todas um tanto fosforescentes. Mas as pirâmides eram translúcidas, o suficiente para conseguirmos ver que no interior de cada uma havia uma pessoa aprisionada. E o que me surpreendeu bastante foi a mulher que estava contida na terceira pirâmide. Eu tinha visto ela apenas uma vez. E só não fiquei mais apavorado porque estava na companhia dos samaritanos. E o que eu sabia dela, sabia pelo que eu ouvi da boca de Wagner, um mago negro que eu não fazia muita questão de lembrar. Além disso, também me recordei de uma missão da qual resgatei uma obsessora de nome Otília. Ela também mencionou a tal mulher, afirmando temê-la e trabalhar para ela. Sim, era a maga Helena, que olhava para o nada com a expressão apática. Pensei em me aproximar, mas Quarren me deteve, me perguntando a seguir. O que? O que você pretende fazer, irmãozinho? Aquelas pirâmides cristalinas estão cercadas de energia, e você pode ganhar um choque. Então é melhor que fique ao meu lado. Mesmo porque os assistentes da guarda não permitirão nenhuma aproximação não autorizada. Se o seu coração ou a sua mente, com as suas memórias, reconheceu algum deles, então talvez os visitemos mais tarde. Porque dentro daquele dispositivo de proteção, eles nada ouvem e nada veem. Por isso, então, aqueles olhares tão vagos e a aparente calma. Comentei. Enquanto isso, Quarren se aproximou do grupo de guardiões que levavam a balsa, dizendo para mim: faça a pergunta que quiser, mas apenas uma. Então, sem perder tempo, perguntei: amigos, por que essas 3 pessoas estão presas nessas pirâmides? Eu nunca tinha visto esse tipo de contenção antes. Conheço outros métodos de contenção entre os samaritanos. Alguém pode me falar um pouco a respeito? Então um rapaz alto de olhos claros sorriu e respondeu: irmão, estas não são pessoas comuns. São magos negros que criaram em volta do corpo espiritual campos eletromagnéticos capazes de impedirem sua encarnação. Esses campos os mantinham protegidos, mas agora que tais campos magnéticos foram retirados pelo método de apometria, eles estão momentaneamente muito fracos e abatidos, mas nem por isso menos astutos ou agressivos. Tais espíritos se dedicam a atrapalhar o andamento do progresso moral da humanidade. Mentem, hipnotizam, causam doenças e até mesmo distúrbios da natureza, escravizando sem piedade espíritos elementais que ainda vagueiam pela inocência ou espíritos humanos que não conseguem se libertar
se liberar dos próprios enganos. Não se preocupe, meu jovem, as pirâmides de Silésia Azul fazem a eles mais bem do que mal, pois se eles estivessem na Terra neste momento, sem os campos eletromagnéticos que eles criaram, reencarnariam instantaneamente de forma compulsória e aleatória, trazendo na carne possíveis deformidades, sendo gestados na primeira mulher desequilibrada e disponível que não estivesse sob a proteção do seu anjo guardião. Além disso, para serem prejudicados pelas pirâmides, eles precisam encostar nas paredes delas para tomarem um choque ou outro. E como já fizeram isso, provavelmente enquanto estavam capturados, como são inteligentes já aprenderam a lição e não vão fazer de novo. Agora, meu jovem, precisamos ir, pois nossos irmãos não devem ficar muito tempo dentro da contenção, para não ficarem ainda mais fracos. Nós vamos tratá-los com o amor que todo espírito merece receber, mesmo que eles reneguem isso. Assim terminam. Legal, né? Já é suficiente. Então, assim, a inteligência artificial acha rapidinho, né? Que coisa boa. Então, esse é o livro, o terceiro livro do Mano, e ele explica certinho, olha, essa pirâmide é feita de silésia. Silésia é um metal transparente, né? Que existe nas colônias, pode ser um preto, meio transparente, azul e tem, né, transparente mesmo da cor de água, né? São o que a gente conhece desse metal. Essas pirâmides, aliás, têm isolamento acústico e visual, né? E as paredes delas são eletrificadas. Então, assim, se encostar, toma choque. Se não encostar, tá tudo certo, né? Então, como ele falou, olha, eles são capturados, eles levam um chuquito e já sossegam, né? Mas eles não podem ficar muito tempo nessa contenção, né? Eles têm que ficar um pouquinho ali e a gente já vai levar para outro lugar para não judiar. Então, assim, todo um cuidado, todo um carinho. E se eles não tivessem nessas pirâmides ali, né, o que acontece? Eles vão para a barriga de qualquer pessoa que tá numa balada, que tá usando droga, que tá, né? E aí nasce lá sem os bracinhos, nasce com múltiplas deficiências, né? Com várias situações. Não é toda criança que tem esses problemas que são magos negros, mas alguns sim. Então, assim, essas contenções das pirâmides não é crueldade, não é pretensão de médium, né? Claro, alguns falam, vamos enviar para o magma da Terra, não sei o quê. Tem médium que fala besteira também, mas isso não é possível. Todos eles são internados no lado escuro da lua. Esses dispositivos são criados, não são inventados por nós, por qualquer médium aí, são criados, né, por seres superiores para cuidar, para proteger, né, para ter uma viagem em segurança até o internato necessário. Então, só para a gente saber isso daí, porque é muito falado sobre isso, as redomas, as pirâmides, então essa é a função delas, né, conter para levar na viagem, é um transporte, né, com isolamento acústico, com isolamento visual, para que eles possam descansar um pouco, para não ficar olhando com raiva para tudo, para todos, né? Para dar aquela descansada. Então essa é a função. E na apometria é muito usado isso. Por que a gente está falando sobre isso? É do mesmo assunto. É uma fluidoterapia, né? Uma terapia que surgiu, né? E que está sendo utilizada. É uma terapia muito importante, né? Tem feito bem a muitas pessoas. Você falou, né, sobre a tua vontade de ser dialogador, e eu lembro que uma vez eu fui fazer apometria lá com vocês, eu até pedi, eu quero e tal. E aí eu fui, e foi engraçado assim, que no meu caso não foi uma obsessão de ódio, uma obsessão de apego desmedido. Eu não tinha falado pra ninguém naquele tempo, depois eu contei pra você algumas vidas passadas, mas eu passei muitas vidas, né, nos povos pagãos ali, entre a galera do Egito, a galera ali dos fenícios, né, como sacerdotisa, várias encarnações ali, né, sacerdotisa da fertilidade, de Ísis, né, por ali. E aí, tinha uma sacerdotisa menor, e ela era uma serva minha, e ela se apegou muito, eu nem achei que ela tava mais comigo. E aí ela, e ninguém chega perto dela, é minha, né, e me servia, e tava ali me servindo durante séculos, né? A gente fez essa apometria. Eu digo, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo aqui ainda? E eles explicaram, olha, os tempos são outros, agora tem o cristianismo, ela não é mais sacerdotisa, e como não, né? E aí eu falei pra ela, olha, né, segue tua vida, vai fazer o que você gosta, né? Só me deixa viver em paz, né, minha filha, que não dá mais não preciso mais de você tem que viver tua vidinha. E aí ela disse assim, mas o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vivi pra servir você, eu fui criada pra servir você. Então, assim, não era uma questão de ódio, era uma questão de dependência total,
né? E aí na apometria foi tirado, o Alisson conversou com ela, né? A nossa amiga Eliane fez a mediação através da incorporação. Isso. E ela estava totalmente dependente ali, eu já estou no tempo moderno, né, anos 2000 e tudo mais, e ela ainda estava lá, né, com a mente em looping lá, ainda no Egito, lá na Fenícia, né, que a gente servia lá, né, os deuses da fertilidade, da lua, né, fazia os partos das pessoas lá, fazia a coisa certa, fazia a coisa errada também, né, então estava ali ainda, né, ela eu acho que era do tempo do Egito, se eu não me engano, ou do Egito ou da Pérsia, mas ela estava ali, e a gente teve que tirar ela, afastar, dizer, olha, você vai fazer o que você gosta, vai viver sua vida, vai ficar internada um pouco aqui com a gente. E ela ficou, no momento assim, ficou bem deslocada, ficou chateada, mas depois entendeu, né? Não queria que ninguém se aproximasse, né? Não, ninguém vai chegar perto, é minha, eu tô protegendo aqui, né? Então assim, era uma coisa que estava me atrapalhando, eu não tinha a menor noção disso. E foi lá na apometria com vocês, né? Não esqueci dessa história, porque foi uma coisa assim que me marcou bastante. Legal. Né? E realmente algumas coisas fluíram, né? Eu passei a socializar melhor, porque eu não sabia que tinha alguém que não estava deixando, né? Então, passei a socializar muito melhor, foi bem bacana mesmo, a importância da apometria, né? Eu vi bastante a importância do benzimento, que é uma coisa que estava morrendo, agora está voltando, né? Que os antigos usavam. E engraçado que uma prima minha veio aqui. Eu não tenho, assim, conhecimento de benzimento, né? Não tinha ervas aqui em casa, nada disso. E aí ela tinha um cobreiro, assim, pegou uma micose, uma coisa assim, que os antigos chamavam de cobreiro, né? E aí ela falou assim, eu tô com isso e tal. E eu falei, eu não tenho pomada, não sei o que fazer. Aí nisso se aproximou a Potiguara, uma índia que eu conheço, né? Uma entidade, e aí ela falou assim, olha, deixa eu encostar em você e deixa eu resolver pra ela. Eu falei, tá bom, né? Só que eu sou bem inconsciente, eu não lembro de muita coisa. Depois a Jace contou pra mim, que ela disse assim, olha... Ela chegou, encostou em mim e falou assim, olha, tem alguma fruta aí? Aí a Jace falou, tem, vamos lá ver. E tinha um pedaço de mamão, né, que era o que tinha. Certo. E ela fez um sinal, um símbolo lá, passou ali, deu um pedacinho pra Jace comer. A Jace pensou, mas não vai acontecer nada, não vai curar, né, só mamão e tal. Mas não era o mamão, era a energia, era o símbolo que estava sendo desenhado e era a força vegetal. Então assim, não tinha erva, frutinha ali, né, porque a Potiguara é uma índia, ela sabe trabalhar com a força vegetal, ela não sabe trabalhar com outra coisa. Né? Ela não é espírita para ir lá aplicar um passe e tá resolvido. A gente tem que entender que os espíritos, eles têm conhecimentos e formações diferentes, né? Eles têm culturas diferentes. Sim. E aí ela foi lá e usou a força vegetal que estava disposto. Podia ter sido uma manga, podia ter sido qualquer coisa que tivesse um elemento vegetal, né? E aí, hoje eu entendo isso, mas eu não entendi na época. E ela passou ali, isso foi de manhã. Quando tava lá, pouquinho passado da hora do almoço, ela já tava sarada. Né? Foi uma coisa bem instantânea, eu fiquei de boca assim, porque eu tinha visto um machucadinho ali. Legal. Né, e que realmente se fechou e era só mamão. Eu fiquei tipo, mano, né? E eu não tinha a menor ideia do que estava sendo feito, do que eu fiz ali, né? Através da Poti. Então, assim, eu tenho muita confiança hoje em dia, né? Na fluidoterapia, desde que ela seja feita com amor também, com o uso da razão, né? Não é alguém inventar uma moda, né? Por conta de que eu tô falando do universalismo, dizer, não, então eu vou inventar qualquer besteira, não é assim. Exato. O método é trazido por uma entidade, você tem que visitar outras casas, né? Por isso que a gente não pode se isolar. Eu visito vários lugares, onde me convidar eu vou. Por isso que eu vejo essa universalidade, de repente alguém chegar lá na nossa casa, que eu trabalho com o Alisson, com os meus amigos lá, e daí alguém chega lá, uma entidade fala assim, olha, vamos fazer assim, 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 é uma sugestão para vocês. Primeiro que quando a pessoa tá certa, ela não impõe, tá? Quando eles chegam lá pra gente com sugestões novas, a gente ouve de coração aberto, Isso. A gente anota, a gente diz, olha, vamos testar. Mas daí a gente vai visitando outros lugares, e daí a gente vê a mesma sugestão sendo aplicada em outros lugares. Então assim, e a gente não fala nada, a gente só chega para conhecer o lugar, e já aconteceu muito disso. Muito disso. Teve um caso recente agora de um amigo nosso que tá lá no nosso grupo. E assim, o meu amigo Detro, que é uma entidade, ele foi lá e deu um símbolo para cada um. Deu um símbolo assim no peito de cada um que fica impresso no corpo espiritual da pessoa. Legal. E aí, o meu amigo Pablo ganhou como símbolo 2 espadas entrelaçadas. E daí ele foi num outro lugar. Só que antes de ele ir nesse lugar, uma amiga nossa recebeu a instrução de benzer com uma determinada posição, assim, atravessada.
E ela ficou relutante, isso é coisa da minha cabeça, né? E aí com as ervinhas dela lá, ela recebeu essa instrução e ela não quis praticar. Aí eles foram num outro lugar e um cara, né, incorporado lá, fez a mesma posição que ela tinha feito, desenhando exatamente no símbolo das espadas entrelaçadas que ele tinha ganhado do meu amigo Detro, fazendo uma marcação energética, né, para que aquilo continuasse mais forte, para que aquele símbolo não se apagasse. Então, assim, é bem interessante, né? A universalidade de você visitar outros lugares, de você abrir a mente, né? Não um centro querer ser melhor que o outro, não querer reprovar o outro, mas não, muito pelo contrário, se visitarem, trocarem figurinha. O que você faz aí? Como é que você faz? Né? Nossa, eu recebi essa semana a instrução de fazer a mesma coisa. Ter essa humildade de falar, gente, olha, continuem fazendo aí, porque ontem eu recebi a mesma informação. Então, assim, de um confirmar o outro, de um visitar o outro, sabe? Porque a fluidoterapia ela é muito interessante. Às vezes a pessoa precisa, né? A gente é físico, a gente é espiritual, a gente é mental. Então, assim, as terapias alternativas elas estão aí para nos ajudar. Eu gosto também de queimar incenso, eu gosto do Palo Santo. Até antes de eu começar a gravação aqui, a gente estava conversando com o Alisson porque a gente ia fazer as mensagens. Só que aqui a gente só obedece, né, Alisson? Eles falam e a gente vai fazendo. Até os desenhos, tudo que a gente faz, eles falam e a gente obedece. E eu tava já programado que eu ia passar as mensagens de novo. Aí eu senti um cheiro de Palo Santo aqui no quarto. Não tem como, porque meu pai é evangélico, não faz essas coisas. Aí eu digo, mas que coisa eu tô sentindo e tal. E aí quando eu abri o meu olhar espiritual, porque os olhos físicos eu não tenho, né, fui mutilada. E aí vi aquela galera, assim, de índios, de negros, de indígenas, baianos e tal. Eu digo, tá, né, ok. Aí os caboclinhos lá, os velhinhos falaram, ó, vamos falar sobre cura hoje, vamos falar sobre benzido, vamos falar sobre rezo, vamos falar... Do jeitinho deles, eu falei, tá bom, né? Aí eu falei pro Alisson, hoje vai ser bate-papo, então não vai ser mais mensagem, não. Né? Vamos conversar sobre fluidoterapia, vamos conversar sobre contenção, sobre sopro, vamos conversar sobre apometria, vamos conversar sobre os símbolos, né? Existem vários os pontos riscados, né? Que são os símbolos da Umbanda, tem os símbolos, o Yin Yang, né? Que é um símbolo tão antigo, a cruz, né? O pentagrama, que também eles ancoram energias, né? Então, assim, segura ali a energia no ambiente, ajuda principalmente a nossa mente, que olha para aquilo ali e reconhece alguma coisa, né? Eu acho muito interessante. Essa semana eu estava conversando com essa galera do outro lado, né? Que eu tenho que explicar, porque às vezes eu confundo, né? O meu amigo Pablo fala para mim, meu amigo fala assim, tá, mas é encarnado ou desencarnado? Porque às vezes eu vou conversando como se todo mundo estivesse no mesmo lugar, né? Como se não tivesse um muro entre nós, né? E aí eu tenho que ficar explicando. E aí, o pessoal do outro lado falou para mim, olha, seria bacana que lá onde vocês trabalham, no Francisco, tivesse, não muito apetrecho, a gente não tá querendo mudar vocês, olha o respeito deles, mas que tivesse pelo menos uma cruzinha de madeira, né, a cruz, símbolo do cruzeiro, uma cruz de madeira tosca, simples, do jeito que a gente gosta, e um toco. Engraçado que assim, os meus amigos já estavam na intenção de ter aquele toco lá, para os pretinhos sentar e tal, né? Certo. E não era só para eles sentarem, é para fazer um ancoramento, para aquilo ali ficar como um receptor de energia, a energia vegetal, a energia da madeira, da cura, da simplicidade, a energia do trabalho constante e lento, não é? O devagar e sempre, não é? A energia da terra é muito isso, de você estar ali fazendo bem feito, sempre do mesmo jeitinho, com certo ritmo, mas um ritmo desacelerado, tranquilo, né? O vegetal, ele é assim, o vegetal ele é contínuo, ele cresce, ele não para, mas ele não para, mas também não corre, né? É uma energia de cura, de crescimento, de regeneração, mas ela é lenta, né? A energia da terra ela é muito lenta, diferente da energia do ar, do fogo, né? É uma energia mais tranquila, né? Então, essa questão, né? Eles falaram, olha, vocês podiam colocar uma cruzinha lá, um toquinho, uma coisinha. Então, às vezes, eles pedem as coisas. E a gente não vai deixar a nossa essência kardecista de ser investigador, né, de lado por conta disso. A gente consegue conciliar. Claro, tem pessoas que ainda estão aprendendo, mas tem gente que já tem maturidade para conciliar, né? A gente precisa ter um olhar um pouco menos crítico, mas sem deixar de ser racional, sem invencionice, mas ao mesmo tempo entender que nem tudo é invencionice. Por isso que um lugar tem que visitar bastante o outro, né? Para ver por que tá tendo um monte de coisa agora que tá sendo aceita que antigamente não era. Porque assim, teve muita restrição no começo
porque tinha que ser voltado para o lado científico. A gente passou muitos anos, muitos séculos voltado para a religião. Então, quando o espiritismo surgiu, precisava de o quê? Precisava ter um foco na ciência, na investigação para ter credibilidade, porque estava no momento científico do planeta. Sim. Né? Então sim. precisava-se muito dessa questão científica. Então se proibiu tudo mesmo, né? Mas coisas vão surgindo. Obrigado. Meu filho trouxe um café para mim. Filho, tá quente. Vamos colocar ali, ó. Meu filho trouxe um café. Meu filho querido. Não, eu sou abençoada. Né? Eu sou abençoada. Nós estávamos conversando sobre Legal. filhos, né? E quando o cafezinho é dado com amor, ele vem com fluidoterapia também, vem com a energia do amor. Pode colocar aqui, ó. Isso. Pode colocar aqui, ó, a energia vegetal e a energia da água, né? Os 2 elementos. Muito obrigado, meu amor. Meu filho trouxe um café pra mim aqui. E ele tá com 15 anos agora, não tem nenhuma religião definida, mas ele faz muitas perguntas, ele confia, né, em algumas coisas. Minha filha também não tem religião definida, né? Eu não imponho isso a eles. Eles vão acompanhando a minha jornada aqui, eles fazem perguntas, às vezes eles acreditam, às vezes dizem, eu não acredito mais. Eu não sei se o que você está dizendo é verdade. Eu digo, beleza, gente, não tem problema, né? Tá tudo bem. Pai e mãe não tem que saber tudo. Eles pedem para mim para frequentar outros lugares, eu digo, vai, tranquilo, né? Vão investigar o que vocês acham melhor para vocês. Legal. A mãe já encontrou o caminho da mãe, né? Eu sou espiritualista, espírita, kardecista, universalista, eu já tô bem onde eu tô. Mas investiguem, vão aí procurar para vocês o que é melhor, né? Agora eu tô falhando um pouco na questão da fluidoterapia com eles. O meu menino, quando era pequeno, ele dizia, mãe, põe a mão na água que a água fica mais gostosa, ela fica com gosto diferente quando a mãe faz isso. Então, assim, né? Quando ele tava com dor, quando ele era pequenininho, ele dizia assim, mãe, dá passe aqui, a minha barriga, né? Até na minha cabeça, às vezes eu tinha muita dor no olho, que eu não tinha sido mutilada ainda, que o meu olho teve que ser tirado porque estava causando muita dor, né? O primeiro foi tirado quando eu tinha, né, 1 ano e pouco, e o outro foi tirado depois. Então, quando eu tinha dor, ele dizia, mãe, quer passe? Ele tinha uns 4, 5 anos, dizia, mãe, quer passe? Legal, eu também ensino muito minha filha, né? Ela gosta muito na hora que eu vou energizar a comida, então ela fica olhando, né? A hora que eu imponho as mãos ali, que eu vou agradecer, aí eu já coloco cores, aí eu falo pra ela, tô colocando rosa, filha, tô colocando amarelo, tô colocando azul, depende. E ela vai escolhendo às vezes, aí eu pergunto, que cor que você quer que o papai coloque? Aí eu me concentro, coloco as mãos em cima da refeição, né? Agradecendo a Deus ali aquele momento. E vou energizando a comida. E ela também coloca a mãozinha em cima da comidinha dela, também escolhe a cor. Geralmente ela gosta muito de rosa. Aí coloca o rosa em cima. É muito bom, Kelinha, é muito bom. E eu também vejo essa ideia de que é bom de deixar aberto. Tanto que minha filha, amanhã, por exemplo, eu não sei se a gente não vai na católica. A Gislaine gosta muito de ir na católica. E eu acompanho junto, né? Tudo com muito respeito, com muito carinho, por estar num ambiente religioso, com as pessoas que vão lá. Quando eu entro com muito respeito. Olho as pessoas com muito carinho, com muito amor. Às vezes, por exemplo, tem prática que eu não faço, né? Lá, mas acompanho tudo com muito respeito, sem julgamento. E tanto que, por exemplo, a hora da comungação da hóstia, né? Eu fui criado dentro da igreja católica desde pequenininho, né? Fiz comunhão, fiz a cris, participei do grupo de jovens, né? Então eu tive uma boa relação dentro da católica. E hoje, com a visão mais universalista, eu vejo maior grandeza espiritual ainda dentro da igreja católica. Tanto que no momento da comungação da hóstia, eu sinto aquela energia, eu vejo aquele ritual que eles estão fazendo, a defumação, aquele momento onde as pessoas estão lá com seriedade em cima né, do pão sagrado, né, representado no corpo de Cristo ali, né? Mas eu vejo mais como a energia que foi colocada ali, ó, entre aqueles trabalhadores que querem dar aquele alimento para o povo, né? Um alimento espiritual para as pessoas comerem. Então, quando eu vou comungar a hóstia ali com aquele respeito, né, meu por aquele momento sagrado da católica, eu coloco na boca, é como se eu imaginasse o meu corpo sendo abastecido de energia, assim como um passe. Assim e como é uma fluidoterapia. Foi bacana você comentar, porque a água benta é a mesma coisa. A água fluidificada, é a mesma coisa. A hóstia é fluidoterapia.
O próprio Chico falava sobre as hóstias, que elas se mantinham iluminadas no corpo de alguns, se apagavam em outros, né? Eu fui em missas católicas, eu vi muita atividade espiritual, muita Com coisa. certeza. A última vez que eu fui foi com o Kleber lá, acho que era Corpus Christi, se eu não me engano. E aí eu vi muitos estandartes iluminados, fluorescentes, porque as coisas no mundo espiritual têm luz própria, muitas delas, e aí eu vi aqueles estandartes com as cenas de Jesus ali, que a espiritualidade colocou, e o padre disse assim, nossa, hoje tá diferente aqui, eu tô emocionado. Eu disse assim pro Kleber, né, pro teu irmão, se ele visse o que eu tô vendo, ele ia ficar muito mais emocionado, né, porque era tudo muito lindo, eu já tava emocionada, então eu vi muita coisa acontecer, quando o padre dá aquela bênção que ele levanta as mãos, né, que ele vai fazer a Eucaristia, ele levanta as mãos, Sim. né, ele dá um passe geral ali. Eu vi muitos seres angelicais, às vezes encostados nos padres assim, porque é uma pessoa abastecendo várias pessoas, então precisa de ajuda. É diferente dos passes que a gente faz lá na Casa Espírita, que você, cada pessoa atende uma pessoa só. Não, eles tendem as mãos para a igreja inteira. Então, assim, Verdade. eu já vi seres brilhosos, angelicais, assim, formosíssimos, altíssimos, que vão, assim, atrás do padre, entrelaçam as mãos, assim, nas mãos deles, interpenetra, né? E aí vai difundindo luz. Já vi muito disso acontecer. Legal. Então, assim, é uma fluidoterapia também. Todo meio religioso tem a sua fluidoterapia, a universalidade desse tratamento, né, através de imposição de mão, através de energizar bebidas, alimentos, né, os símbolos também, a estrela de 5 pontas, né, estrela de Davi, representa o ser humano, né, a cabeça, né, as pernas, os braços, o pentagrama, né, ele representa 3 coisas, né, a própria terra, o próprio mundo, né, ele representa o polo negativo, dependendo da posição que ele é colocado, e o polo positivo de todo ser e de toda coisa que já está materializada. Então, assim, são símbolos universais. A lua crescente, né, representa toda a energia de geração, né, a lua nova, toda a morte e renascimento, né? Então, assim, tem vários símbolos ali que são conhecidos já, e que quando a espiritualidade vê aquele símbolo ali, eles dizem, opa, essa turma aqui tá trabalhando com determinada situação, essa aqui tá... Então, assim, nada é besteira. Foi tirado os rituais, as coisas ali do movimento kardecista por uma necessidade da época, mas não tem problema nenhum quando algumas casas têm as suas particularidades, né? Desde que não caia no exagero, desde que essas particularidades não anulem o evangelho, que é o centro de tudo, né, a moralidade da luz, um código moral, né, que a gente pensa no evangelho como religião, né, mas não é, né, é um código moral do mundo espiritual mais alto que Jesus trouxe, chamou de evangelho, uma boa notícia para vocês, né, ele chamou de boa notícia porque realmente era, o pessoal que não tinha esse conhecimento, ele trouxe, né, o código moral lá de cima, e a gente transformou em religião, né, que a gente entende as coisas dessa forma. Então, assim, se as novidades, se as coisas que estão sendo trazidas no mundo espiritual não anulam o evangelho, não anulam o amor e a doutrina que os espíritos já trouxeram, já foram enraizadas, universalmente comprovadas, né, que Kardec unificou, mas enfim, elas já existiam antes dele, né? Então, assim, se uma coisa não oblitera a outra, vamos em frente, porque o bem precisa ser feito, a seara é grandona, tem pouca gente que realmente queira trabalhar com amor e por amor, como a gente sempre fala aqui. E foi muito bacana você ter falado da hóstia, muito bacana você ter falado ali da Eucaristia, porque também é uma forma de fluidoterapia, não é apenas um vinho, não é apenas, né, o pãozinho ali. Depois que foi feita a oração ali, né, fica diferente. Tem uma versão evangélica que eles chamam de a Santa Ceia, né? Então tem essa versão também, que é um pouquinho diferente, é um pouco mais coletiva, né? Não é só o padre que executa ali, né? Existem várias maneiras de Santa Ceia, varia um pouquinho, dependendo de cada religião. Na religião do meu pai, lá adventista, tem a situação do lava-pés, que eu acho interessante, algumas têm essa tradição, algumas não. Legal. Né? Que as pessoas, os homens vão para um ladinho, as mulheres para o outro, e aí as pessoas fazem parzinho, um lava o pé do outro, né? E aí você pede perdão, se tá magoado com a pessoa,
né? Se as pessoas são bem sinceras mesmo, ele escolhe o inimigo para lavar o pezinho, ou a inimiga, né? Para pedir desculpa e resolver a situação, uma oportunidade. Legal, boa. Né? Eu Boa. acho legal ali aquela água Oh. também, né? Já tá energizada, uma irmãzinha lava o pé da irmãzinha. Eu sempre escolhi os meus pais, porque eu era envergonhada, então não queria pegar uma pessoa estranha ali, não por diferença nenhuma, por não enxergar, achava mais fácil e tal, lavar o pezinho do pai e da mãe, né? E também precisava, porque a gente brigava bastante. Então, as coisas foram se resolvendo, e depois a gente ia lá fazer oração, né? Comia um pedacinho do pãozinho, cada um tinha o seu copinho, né? Com suco de uva, porque não podia envolver álcool no meio, enfim, tinha uma situação ali. E aí a gente fazia aquela fluidoterapia ali, né? Que simbolizava o corpo de Cristo, sangue de Cristo e tudo mais. Então, assim, nas religiões evangélicas também tem essa situação, esse método, que a espiritualidade usa pelo menos 1, 2 vezes por ano, às vezes eles fazem mais, menos, para curar as pessoas, para unir as pessoas, né? Para criar egrégoras no local. Então, essas fluidoterapias, elas têm várias funções. Nem sempre é curar, né? A gente fala de terapia como cura, mas às vezes é uma limpeza energética, às vezes é um ancoramento, às vezes, né, é uma cura mesmo, uma reharmonização. Existem várias utilidades para tudo isso que é feito. E todas elas, a finalidade é só uma, que tudo ande em harmonia, né? Tem alguma coisa desarmonizada ali, se resolve o problema. Você tem mais alguma colocação, meu amigo? Olha, só queria passar eu fiz aqui uma pergunta, inteligência aqui, a respeito de uma comparação de fluidos terapias em diferentes vertentes religiosas. E Legal, achei legal. bem legal esse quadro, para perceber. Olha só, por exemplo, o espiritismo, né? Tem o passe espírita, técnica, e água fluidificada, são as técnicas principais. Aí o conceito de fluido é o fluido cósmico universal, fluidos espirituais manipulados por espíritos também. Mecanismo Legal. de transferência e manipulação, imposição de mãos, direta ou por médiums, prece para a água, e propósito principal é o reequilíbrio perispiritual, auxílio à saúde física, mental, bem-estar moral. Aí também agora, cristianismo, variadas denominações, imposição de mãos também, unção com óleo, que você comentou, e oração de cura, né? Aqui está mostrando. Conceito do fluido é poder divino, Espírito Santo, diretamente de Deus. Mecanismo, toque, prece, uso de símbolos, óleo, né, por exemplo. E o propósito é cura física, espiritual, libertação, consagração e fortalecimento da fé. O reiki, né, agora outra vertente, o reiki, práticas energéticas, aplicação de mãos, que é o uso, aplicação de mãos, uso de símbolos e cristais. Energia vital, que é usada universal, ki, chi, prana, e canalizada pelo praticante. Aí, mecanismo, toque suave ou sem toque, intenção e visualização. O propósito, equilíbrio energético, redução de estresse, relaxamento e autoconsciência. Agora, a Umbanda e Candomblé. Passes de entidades, banhos de ervas e defumação, principais técnicas. Aí, qual que é o conceito do fluido? É axé, força vital, fluidos dos orixás, guias, manifestados em elementos e entidades. Toque, daí, né, a transferência do mecanismo pelo toque, uso de elementos naturais, ervas, fumaça, água, incorporação também. Propósito, limpeza espiritual, proteção, descarrego, prosperidade e saúde. Práticas Helling, Yoga, vertentes orientais, varredura e energização, asanas e pranayama, que é na yoga. A forma é o prana, que é a energia vital, energia dos chakras, sistemas energéticos do corpo, né? Ali é aplicado por movimento das mãos, geralmente sem toque. Respiração, que é interessante, e visualização, também trabalham. Visa equilíbrio dos chakras, limpeza energética, aceleração da cura natural. E tradições indígenas, xamanismo, que é rituais, cânticos, uso de plantas de poder, limpezas e benzeções, que são as técnicas. Usa a energia da natureza,
espíritos da natureza Uhum. e ancestrais, né? Conectados à Terra. Rituais comunitários, até a forma do mecanismo, rituais comunitários, som, uso de fumaça, ervas e elementos naturais. Busca a harmonia com a natureza, a cura holística, conexão espiritual e proteção. Ele trouxe essas aqui, Kelinha, então, para ver como... Nossa, praticamente tudo, né? olha, Até algumas que a gente não comentou, que nem o xamanismo, né? A gente não exato. tinha comentado sobre o xamanismo, não tinha me vindo na mente, né? Por causa que já tem alguns elementos do xamanismo na Umbanda também, como a defumação, Perfeito. né? Mas a benzeção, né? De benzer com as ervas, né? Os rezos que eles falam, né? A cura indígena tem também a questão, né? Da ayahuasca, uma questão ali dos rapé, a questão um pouquinho mais polêmica para alguns, né? Mas que também é uma maneira de cura, também é uma maneira de limpeza quando usado sabiamente, né? De forma iniciática e não viciática, né? Então, são formas de limpeza, de cura, às vezes muito necessárias também, né? Eles usam também bastante chocalhos, né? Que tem as pedrinhas ali que fazem a música. Eu gosto muito da música indígena, né? A música como ela conduz também a energia universal, né? Foi bacana porque de toda a inteligência artificial, apesar dos evangélicos e outras correntes também usarem a música, ressaltou bastante no xamanismo, né? A questão da música para curar. Verdade. Né? A questão do som para curar, que ele ajuda muito, muito, muito. Quando eu tava para extrair o meu último olhinho, né? Tava doendo muito. Eu entrei em contato, né, um pouco com essa cultura xamânica, né? Legal. Porque eu tava pesquisando músicas e aí veio uma música Mãe Divina. E eu tava escutando aquela música e, nossa, assim, a dor que eu tava sentindo passou na hora. Só da emoção, da melodia da música, da letra da música. E aí eu falei, não, eu vou decorar essa música. Legal. Aí, eu esbarrei nas outras músicas do Santo Daime. Eu nunca entrei, assim, em contato com as plantas de poder, nada disso. Mas só a música em si, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre, porque daí eu comecei a aprender as músicas, comecei a cantar, eu vi que elas funcionavam, que as minhas dores, só de cantar as músicas, elas sumiam, elas diminuíam muito. E eram dores intensas no olho, assim, tanto que ele precisou ser removido, estava todo infeccionado. Nossa. Né? Tinha uma válvula ali que estava já infeccionada, tinha que tirar, não tinha salvação, eu já tentei de tudo antes desse método radical, mas não tinha mais solução. Tudo que a ciência inventou, eu fui atrás, né? Inclusive gastando muito dinheiro, né? E tá tudo bem. E as dores eram muito intensas, então eu entrei em contato com essas músicas, porque eu estava escutando uma outra música espírita, e às vezes o YouTube vai levando uma coisa para outra. Às vezes você quer conhecer uma música, sem querer puxa para outra, e nada é por acaso. Aí eu entrei em contato com a música Mãe Divina, daí entrei em contato com as outras músicas, eu vi que funcionava, comecei a pesquisar sobre o sistema, né, em si. Aí comecei a ver alguns documentários sobre, né, o xamanismo em si, né, sobre todo esse sistema. Achei interessante. Nunca usei ele assim integralmente, todo ele. Mas as músicas eu utilizo sim, são muito eficientes, são bem repetitivas, são alegres, né? Elas não são muito paradas, mas elas também não são tão agitadas como as do candomblé, mas elas também não são tão paradas quanto de alguns lugares. Elas são bem no meio do caminho. E elas são melodias muito emocionais, né? Elas são umas melodias muito emocionais. E é impressionante, assim, ó. Sem as plantas, sem nada, só a música já resolve, né? Talvez um dia, quando eu ficar mais velha, né? Porque eu não tenho preconceito, só que eu não sinto a necessidade. Então, talvez um dia, quando eu ficar mais velha, eu venha conhecer, talvez, essa medicina, né? De forma iniciática e não viciática, né? No momento, eu sinto que não é a hora. Não tenho nada contra, eu acho muito bonito, mas a música eu utilizo já, porque ela é muito boa, só a música já limpa. E eu acredito que, falando nessa medicina que a gente não tinha falado, sobre a ayahuasca, sobre o rapé, sobre essa parte mais vegetal da natureza, né? As danças, né, os rituais com a fogueira, todo o xamanismo, que também é bacana. Mas eu acho assim, que todo mundo que tem a vontade, a curiosidade de conhecer sobre as plantas de poder, precisa primeiro
conhecer os cânticos. Não adianta você chegar lá sem saber cantar nada, porque o cântico, ele é uma maneira de você ter no que pensar lá. A pessoa vai, toma, né, aquilo que foi feito com amor, com carinho, a pessoa toma só na curiosidade de ver o que acontece, qual que é o efeito, né, não é lazer, é uma medicina sagrada, é uma religião, não é brincadeira, né, não é lazer, não adianta a pessoa ir lá, eu vou para ver o que acontece. Não, meu amigo, se você não vai para se curar, se você não vai para ser uma pessoa melhor, se você não vai para crescer na consciência, então não vá. E não adianta não saber nenhum refrão da música, não adianta, porque assim, é como se fosse o rio e o barco, né? A música é o rio e o barco é a medicina. Então assim, não adianta tomar a medicina e subir num barco que tá na terra, que não tá na água. Então assim, eu sei todas as músicas e não bebi a medicina. Tem gente que vai beber a medicina e não sabe nenhuma letra. Vai lá, daí começa a dar penha, começa a vomitar, começa a incomodar os padrinhos da casa, porque, né, não pensa na música, não vai em jejum, né, come um monte de carne, porque tem uns preceitos ali, tem umas energias que não podem se misturar, que os índios respeitam. Por isso que os indígenas tomam e não passam mal, né, porque eles pensam no que tem que pensar, eles fazem da maneira correta e com muito amor e respeito pela medicina. E aí a pessoa vai só na curiosidade, comeu churrasco a semana inteira, só pensou besteira, só viu pornografia, só vai porque tá a fim de ver o que acontece, só vai porque o amigo convidou, não sabe as músicas, não tem respeito pela natureza. O xamanismo é para quem respeita os animais, é para quem não deixa a planta morrer de sede, é para quem trata o cachorrinho, o gatinho. Não é para quem não gosta de criança, não gosta de animal, não gosta de planta, vai fazer o que lá? Né? Curiosidade para ver o que acontece quando usa a planta? Isso é um desrespeito contra os nossos irmãos indígenas, né? Então, assim, a religião é para ter de forma religiosa, de forma respeitosa. Eu não tenho preconceito, não, mas eu acho que, francamente, eu, Kelly, falando, né, de quinzena em quinzena, eu acho demais, né? E eu acho, assim, que as músicas, elas têm uma doutrina ali, porque essas religiões, elas têm doutrina também. Só que como é que a pessoa vai saber a doutrina se a doutrina, ela não é em cursos, em estudo, ela é através da música, né? As músicas do Irineu são maravilhosas. O Irineu, ele era analfabeto, uma pessoa negra, analfabeta, né, pobre, que ele foi trabalhar com os seringueiros e ele mentiu que ele sabia ler para poder trabalhar lá e ele não sabia, e depois ele falou, não, eu não posso mentir, eu tenho que aprender. E aí em meses ele aprendeu. Era uma pessoa muito justa, muito verdadeira. E aí ele falou lá pro cara, olha, quando você me contratou eu disse que eu sabia, mas eu menti. Só que agora eu aprendi, para me corrigir eu quero pedir perdão. Ele era muito assim. E aí ele entrou em contato com os índios lá, ele conheceu a medicina da floresta, que já existia, não foi ele que inventou. Ele foi um dos fundadores da religião do Santo Daime, né? E aí tem outras vertentes também, mas essa é a que eu mais respeito, né? Porque tem umas outras que são levadas um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais, não é tão, né, sério assim, eu acho. E as músicas, aí ele foi recebendo as inspirações dos hinos, né? Então o inário do Irineu, né, que cura através da música, né? Eu pedi, mamãe me deu, né? Tem várias músicas que são muito lindas. E quando faltam as coisas aqui em casa, eu canto essa música e assim, direto assim, vem as coisas, né? Ou através de algum dinheiro que chega, ou através de alguém que doa, né? E não é porque eu pedi prosperidade, né? Mas é pela música em si, de você pedir para Maria, de você pedir, né, para a Mãe do Céu ali, e ela te atender. Pela pureza dessa música, é uma inocência que traz a energia de Maria, né? Que Irineu respeitava bastante. As músicas são muito voltadas para o poder feminino. Se você for ver todos os inários dele, sempre falando da mãe, né? Então é assim, é uma força muito da geração, da água, a força, o amor da mãe, a divindade na parte do sagrado feminino, trabalha muito isso. E é engraçado porque quem trabalha isso é um homem, muito simples, né, o Irineu. Ele consegue trabalhar isso assim, a energia feminina passar por ele, através dessas músicas, e é uma medicina respeitável quando olhada da forma correta. Então essa é a minha opinião a respeito do xamanismo,
né, que a gente não tinha abordado antes, mas a inteligência artificial pega tudo, né? A gente ficou fascinado por ela, muito bom. né? A gente usa aqui, só que assim, a gente usa de maneira de não ficar dependente dela, mas dela ser uma amiga e a gente trazer o nosso próprio conceito, Claro. mas também contar com a inteligência artificial por causa que ela chega mais rápido, pra gente não ficar procurando e sofrendo, né, Alisson? É muito melhor com a inteligência artificial. Eu achei bacana porque eu tinha deixado passar o xamanismo, né? Eu tinha deixado passar a medicina da floresta, que também é tão necessária quando a pessoa já está madura. Eu acho que quem quer conhecer alguma coisa espiritual, acho que não tem que começar pela medicina, não. Acho que ela é para quem tá mais velho, sabe? Que passou dos 20 anos para lá dos 30, que já tem uma base espiritual, que já tem um conhecimento básico, que já tem um tempo de prática espiritual em outras áreas, para daí chegar no xamanismo de forma respeitável. A não ser que a pessoa tá ali desde pequeno e quer ficar naquilo ali. Mas se a pessoa tem apenas a curiosidade ali, ele quer ficar numa outra vertente, né? Por exemplo, se a pessoa é kardecista, ou a pessoa é da Umbanda, ou a pessoa não quer ficar no xamanismo e não começou cedo com os pais, eu acho interessante a pessoa primeiro amadurecer, né? Ter conceitos básicos para depois entrar com respeito, saber entrar e saber sair, sem ter problemas psicológicos depois. A pessoa tem que avaliar se ela toma remédios antidepressivos, né? Se for o caso, né, tem que avaliar melhor, né? Então, assim, muita maturidade, muito respeito com as plantas de poder. Eu acho que o preconceito não é o caminho, mas usar de forma indiscriminada também não, né? Mais alguma colocação aí, amigo? Eu acho que é isso, Kelinha. Eu só posso contribuir, que é a minha forma de... Eu trabalho muito com as energias, agradeço muito esse conhecimento, vejo que isso agrega muito no meu dia a dia. Uso energia para tudo. Uso energia, inclusive, até para a união sagrada com a minha esposa. Legal. Sempre oração, né? Oração, imagine. Oração antes da união sagrada. E a gente chama isso de união sagrada, sabe? Que lindo! Então é realmente um momento de ritual sagrado nosso. Então é muito bacana. Eu acho muito legal de usar as energias para fazer uma massagem, energiza as mãos. Então é como se fosse um passe, uma energização mesmo. E proteção espiritual também no ambiente, né? Às vezes a gente até acende uma velinha, aqui eu tenho uma velinha, tava até com ela aqui sentindo o cheirinho dela de baunilha. E delícia. trago um ambiente espiritual para isso, né? Para algo sagrado Legal. mesmo, né? Para que Uhum. esse nome mesmo a gente chama união sagrada. Então, imagina, para tudo energia, para comer, e muitas vezes até, às vezes eu estou um pouco perturbado, isso acontece, às vezes a gente vai em algum lugar e se sente bem perturbado, né? E eu às vezes faço autoenergização, eu imponho as mãos sobre a minha cabeça e transmito alguma energia ali benéfica fazendo uma oração. E é interessantíssimo como isso funciona, sabe? Como isso realmente traz um equilíbrio momentâneo ali. Eu já sinto as energias já descendo, já dou uma respirada, né? E como funciona mesmo quem trabalha com energia, então, são recursos, né? Ferramentas aí que a gente pode utilizar para poder se manter equilibrado, né? Eu acho fundamental as pessoas trabalharem as energias. Muito bom. Até aquela parte ali que eu vi antes da parte aqui mais de meditação, aqui a vertente da yoga, né, que trabalha as energias através da respiração e da visualização, que também acho muito bacana, que é o que a gente recebeu até a mensagem outro dia para treinar a imaginação, né? Treine a imaginação. Então eu gosto de fazer a visualização também. Então, enquanto energizo, eu vejo a cor da energia nas minhas mãos saindo. Eu escolho qual é o tom, o tempero que vai ser colocado na energia, né? A coloração, a intenção que está sendo direcionada. E eu acho isso, a visualização, incrível. Por exemplo, um banho de luz, eu coloco na minha cabeça as mãos, né? Nesse momento, por exemplo, que eu preciso
reequilibrar, é uma chuva, uma cascatinha de luz caindo sobre mim, uma luz bem dourada, uma luz bem branquinha, caindo em gotículas, né? Fluindo no corpo. Então essa prática da visualização é incrível. Tanto que muitas Muito. vezes eu vou colocar lá a prece no início e peço para as pessoas visualizarem. Visualize uma bolha de luz crescendo do coração, envolva o corpo, envolva o espírito. Agora vamos envolver todo esse ambiente aqui, vamos visualizar junto, criar mais força nessa visualização. Vamos destinar uma luz aqui para crescer e amparar todo mundo que está aqui, né? Às vezes eu até expando essa luz, até vamos pensar esse município inteiro aqui, ó. E agora vamos expandir nosso planeta como se ele coubesse na palma das nossas mãos e recebendo essa luz magnífica que nós estamos doando do nosso coração, abençoando o nosso planeta. Então, essa visualização eu vejo que são práticas incríveis, né? E de canalização, né? Canalizar as energias mesmo, a intenção e a visualização. A intenção de abençoar e a visualização da bênção. Acho que quanto mais você vai usando esses recursos, mais habitual se torna. Começa a ser uma ferramenta diária na vida. Acho que vale a pena as pessoas investirem na parte transcendente para ter maior equilíbrio nas suas vidas. Bom, então hoje, Kelinha, é isso. Eu vou ali agora cuidar do meu menino. Escutei um chorinho dele aqui. A Gislaine mandou uma mensagem dizendo que foi levar a Vivi na fono, que ela está fazendo estimulação também, sendo estimulada, né? Cuidando das crianças, por mais que ela já tenha um linguajar já desenvolvido, mas a gente quer estimular mais ainda, porque quer investir nela, assim como a gente quer que desenvolva bem o espírito dela aqui na Terra. E agradeço cada um que ouviu, peço que Deus abençoe e cubra de bênçãos e luzes cada pessoa que está ouvindo nesse momento e acompanhou de alguma forma aí, né, o que eu e a Kelinha tentamos transmitir de bom e que possa passar adiante também ou se interessar pelo assunto e correr atrás de leituras ou de algum lugar sério que transmita esse conhecimento ou essas energias para poderem ser recebidas, para trazer mais equilíbrio na vida de cada um. Kelinha, foi muito bacana o nosso diálogo, só gratidão. Só gratidão também, um tchau para todo mundo. Eu quero pedir um favorzinho, eu quase nunca peço que deem like, que compartilhem nossos vídeos, mas esses bate-papos aqui são interessantes. Se tem algum tema mais universalista dos nossos bate-papos, perdão, que se vocês quiserem compartilhar com os amigos espiritualistas, né, dar um engajamento para o nosso canal, para que esse conhecimento aqui, os nossos livros, as mensagens e todo esse conhecimento alcance mais pessoas. Então, eu peço que vocês podem ter toda a liberdade para vocês compartilharem, né, esse conteúdo, né, que nesse caso a gente falou da fluidoterapia. Um abraço para todo mundo então, fiquem bem. Fiquem bem. Tchau.